Fala, nação rubro-negra, vamos para mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro, a mídia esportiva aí repercutindo a vitória do Flamengo. É uma rodada até que, apesar da péssima atuação do Flamengo dentro de campo, a rodada foi boa com a derrota aí do Palmeiras para o Fluminense, né, e o empate do Botafogo com o São Paulo. O Flamengo está na vice-liderança com um jogo a menos. Tá? Começou a assistir aí, não esqueçam de dar o like de vocês, se inscreverem no canal, ajudar no nosso crescimento, beleza? Fique aí com a repercussão da vitória do Mengão junto à crônica esportiva de todo o país aí. Valeu, daqui a pouco eu volto. Na hashtag troca de passes, o Jorge Luiz manda aqui. Não quiseram comentar os 2 toques do Arrascaeta no escanteio? Não precisou comentar, porque a imagem é muito clara, né? Ele escorrega e acaba tocando com os 2 pés na hora do escanteio, tá bom, Jorge? E o cara gostou da ideia aqui, o Manuel Conrado disse: Diniz, excelente ideia, a papagaiada dos jogadores, precisam mostrar mesmo. E no final do mês elegeu o papagaio do mês. Valeu, Manuel, boa ideia. Mas dá para acrescentar isso também, aquele bolinho que eles estão fazendo? A gente vai fazer coisas legais aqui. Bolinho não, na verdade, tá fazendo um bolão. Vamos falar então da vitória do Flamengo lá em Salvador, né? 2-1, uma vitória arrancada a fórceps ali no finalzinho do jogo. A gente vai colocar os melhores momentos. O jogo que na verdade foi ruim, né, Coutinho? Ruim de ver, né? Foi bem ruim, né? E o Flamengo, pela 4ª rodada seguida, joga mal. É claro que dentro desse pacote a gente tem que considerar os jogos ainda sem os jogadores que estavam na Copa América. Mas as últimas 2 partidas foi de um Flamengo abaixo. O jogo de hoje, o Vitória, a estratégia era dar a bola para o Flamengo no primeiro momento e se fechar para jogar em contra-ataque. E um Flamengo que aceitou muito essa marcação, sem intensidade para se movimentar, jogadores muito estáticos. Essa jogada do gol da Arrascaeta é a única jogada de destaque do Flamengo no primeiro tempo, um momento ruim do Flamengo no jogo. E basicamente no primeiro lance... Resolvida no talento, né? Trocam de posição ali, né? Que é o que vai fazer diferença com esses jogadores que o Flamengo tem em algum momento, né? Inverte o Everton Cebolinha com a Arrascaeta no momento, o Gerson sai da direita e vem para dentro. Ou seja, coisas que deveriam ser mais frequentes no time e acabaram não sendo. E o Flamengo, né? Para você ver... Esse é o lance, né? Esse é o lance aí os 2 toques. O Flamengo faria 2-0 aí. O Arrascaeta escorrega, a bola chuta à direita, pega na esquerda, né? E é impressionante como o Flamengo foi botando Vitória no jogo, né? Todo respeito à Vitória que teve muita dificuldade de levar a bola até o ataque. A partir do momento que percebeu que o Flamengo não conseguia criar e tinha dificuldade para se defender, passou a se soltar um pouquinho mais. No segundo tempo melhora porque o Mateuzinho, camisa 30, que é o melhor jogador do Vitória, sai do lado direito e passa a jogar por dentro, né? O Thiago Carpini saca um volante, coloca o José Hugo pelo lado direito, ele entra muito bem novamente. A gente tá vendo aí ele fazendo a jogada do gol de empate do Vitória. Ele que dá o passe, né, pro Oswaldo. Isso aí, o contra-ataque, o Everaldo. Lindo. Iniciado pelo próprio Mateuzinho, que lança o José Hugo em profundidade. E aí parecia que o jogo ia ficar 1-1. O Flamengo não conseguia se impor. Tem até esse lance, teve 2 lances, na verdade, de erro do Vitória na série de bola, que o Flamengo não aproveitou. Mas num contra-ataque na reta final do jogo, o Gabriel dá o passe de profundidade pro Carlinhos. Nem é a característica do Carlinhos, né? Nem é a característica do Carlinhos atacar espaço assim, mas ele é inteligente, ele entra na frente do ele tá em forma, fisicamente bem, porque ele atropelou o defensor, ganhou na força. Ele foi na passada, né? Na passada e conseguiu o defensor, tirar às do vezes, goleiro. acho que ele não pensou que ele poderia perder, de repente, uma bola desse jeito. Mas a bola cai no pé do Gabi. E o Carlinhos foi inteligente, que ele entra na frente do cara. E um cara de 1,94 m, 90 quilos. Entra na tua frente, meu amigo, correndo, você não vai passar o cara. O cara vai te atropelar. Na área. Ou vai cometer o finaliza bem pênalti, também, né? bate com a parte externa do Olha, pé. e outra coisa, sempre quando se vai jogar no Norte, Nordeste, por causa do clima, viagem, sequência de jogos, cara, é impressionante como é complicado, assim, Felipe. Principalmente se pega um jogo à tarde. A gente comemorava quando pegava esse jogo tipo de noite. Pô, você sofre bem menos, ainda mais nesse período, né? Tem mais vento, temperatura um pouco mais amena. Mas nunca é realmente, parece que aquele jogo numa intensidade que você conseguiria fazer assim normalmente. Aí você acaba dando essa possibilidade pro time da casa realmente vir, às vezes conquistar algum espaço do jogo, que foi o que o Flamengo fez, que você falou bem. Eu acho assim, acho que o Flamengo ele tem que se atentar no seguinte. Para ser campeão brasileiro, disputando contra Botafogo e Palmeiras, ou Copa do Brasil ou Libertadores, né? Para não citar outras equipes, o Flamengo tem que conseguir ter um ritmo mais intenso ao longo dos jogos.
Né? Tem qualidade? Tem. Talvez tenha mais do que esses times. Talvez não. Certamente tem mais qualidade individual do que esses times. Mas o futebol de hoje, ele não é mais resolvido somente com isso. Você tem que competir mais. Quando eu falo competir, não é marcar, não é correr, ficar parecendo que os jogadores não se dedicaram. É imprimir um ritmo que você pode imprimir ao longo do jogo. Eu vejo o Flamengo ter muita dificuldade. Uma intensidade maior ao longo dos 90 minutos. Aceita muito quando ele não consegue fazer isso, quando não pode fazer isso. Vamos ouvir então o técnico Tite do Flamengo falar. Concordo plenamente com o Tite, só que podia partir dos clubes a exigência, tem que exigir. Falou, olha, eu não quero participar de campeonato estadual, eu não vou participar de campeonato estadual, quero ver as federações estaduais fazendo campeonato carioca sem o Flamengo, sem o Fluminense, sem o Vasco, existe futebol. Federação Paulista sem o Corinthians, sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Santos. É isso aí. Esse negócio tem que... Existe futebol. Quer falar um negócio que não pode, Kiko, né? Na mesa. Isso aí. A galera entendeu. Existe futebol sem o Flamengo, o Fluminense, para citar o Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco. Vai ter campeonato baiano sem o Bahia e Vitória? Existe futebol sem a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol? Existe. Paulista, Mineira, Gaúcha. O importante são os clubes, os jogadores. É impressionante como passa os problemas de lá antigamente são os de hoje, passa décadas e a gente não É porque a estrutura é a mesma. E as pessoas são as mesmas. Né? Quem elege o presidente da CBF é o presidente da federação. Esse é o grande problema. Olha, o cabuloso Janu, aqui na hashtag Troca de Passe, diz o seguinte: comenta esse lance aí, Diniz. Dá para o Dorival deixar de convocar o Matheus Pereira para a seleção brasileira? Que jogador é esse? Meu Deus! A gente vai mostrar os melhores momentos aqui. O futebol, ele reserva. Felizmente, ela se reestruturou de novo em cima das virtudes que tem, das qualidades técnicas que tem a equipe também. E ela conseguiu fazer o segundo gol. Alguém já disse aqui, vou discordar de você, professor. É isso, Pedro? É que eu achei que a coletiva dele desenhou um Flamengo melhor do que eu vi em campo, assim. Concordo com você. Quando o Renatinho também aqui, cometendo a Inconfidência, a gente comentava, ele falou, também não achei ruim, eu não achei péssimo, não. Só que eu acho que teve que batalhar mais do que você imagina quando você vê a ideia que não está sendo bem executada. Agora, o torcedor do Flamengo, ele entra numa de que vai brigar pela primeira colocação, vai brilhar, vai sufocar, não quer a coisa da vitória magra, mas é chato jogar lá. A rodada ela foi boa para o Flamengo volta com um gol no final de uma partida que para mim não era brilhante e tenta enxergar também um pouquinho além. Não é a ausência de criação que eu concordo. O Flamengo para mim não foi bem do ponto de vista de criação, principalmente no primeiro tempo. Esse gol aí, ele existe, é a única coisa que existe do primeiro tempo do Flamengo. É bom frisar. Sim. Aí vai para o segundo tempo, aí tem a mudança. E quando você precisa também fazer alguns recortes dentro do jogo, você está tentando começar a recuperar um cara que você está 1 ano e meio debatendo se ele tem que renovar ou não, e ele tem uma hora vencedora, uma história dentro do clube, e você tem um Carlinhos finalizando. Eu tenho muita dúvida disso aí, vou te falar. A gente está frisando ali a imagem, repetindo, e de fato era um outro desenho. Seria um 2-0 Flamengo nesse gol. Originaria um segundo gol. Mudaria sim o desenho. Agora, tem pontos interessantes, é uma vitória para ser valorizada. Agora, é um Flamengo que aí é o que eu falo de olhar para frente. O Fluminense olha para frente, a perspectiva é boa, apesar da pontuação. Botafogo e São Paulo, ótimo jogo. O Flamengo, quando ele olha para frente, o mata-mata que ele vai ter, e o mata-mata da Libertadores, acho que às vezes está esquecendo. O Flamengo decide lá, é chato, e vai ter um Palmeiras ali pela frente. Aí, pelo que não se cria, eu acho que você pode ter um olhar de preocupação. A vitória de hoje, tem a questão do Gabigol que eu acho que precisa ser falada, mas aí o que não vem conseguindo fazer de um Flamengo que você se acostumou em algum momento ali aquele início de intervalo de janela de Copa América, eu acho que está um pouco desconectado com o que vinha sendo feito de bom. Tem coisa para melhorar. O André, assim, é uma pergunta, uma avaliação muito subjetiva. Vamos lá. Te dá a impressão que o Flamengo desfalcado do período Copa América tinha mais apetite do que esse Flamengo que voltou aí com... Que, aliás, era uma crítica anterior, né? Então, o Flamengo, assim, que faltava um pouquinho mais de apetite, um pouquinho mais de fome, vai? Mais disposição, momento sem a bola. Eu te falo que é um pouco subjetivo isso, mas te dá essa impressão? Bastante, sim. Mas a subjetividade é legal a gente discutir. O que eu achei que aconteceu durante o período em que o Flamengo esteve desfalcado de vários, né? Não alguns, dos seus melhores jogadores, eu entendi como um reflexo da união daqueles que estavam disponíveis, no sentido de, olha, nós vamos atravessar um período do campeonato que vai ser muito complicado, e se a gente ficar achando que, quando o Arrascaeta e o De La Cruz, principalmente, né, voltarem, até lá ninguém sabe como vai ter, não. Nós vamos precisar resolver aqui.
E assim, o final da imagem do período não foi o melhor, porque o Flamengo deixou de ganhar 2 jogos, né, em rodadas seguidas. Mas se você for pensar, não estou falando nem de uma empolgação inicial, porque foi o que aconteceu. O Flamengo foi buscar resultados no final. Mesmo quando foi a Caxias e não ganhou, poderia ter conseguido um gol no fim. Perdeu em Caxias, né? Poderia ter empatado no fim. O Flamengo tinha uma disposição muito clara em campo. Eu acho que de jogadores também com o objetivo de mostrar que eles não são caras que a comissão técnica pode recorrer só quando os titulares não estiverem disponíveis ou jogando bem. Eu acho que a competição interna é uma coisa boa que acontece nos times de futebol que tem elencos mais profundos, como o elenco que o Flamengo tem. A volta não é uma garantia. Então, paradinha rápida aqui para falar com você que está com aquele dinheirinho parado, está precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. De que todo mundo vai chegar da seleção jogando como estava antes, porque a imagem de antes é a goleada sobre o Vasco. Teoricamente é o ponto mais alto da temporada do Flamengo. Acho que nem teoricamente. Se você imaginar que, então tá bom, então acaba o período das seleções nacionais, volta todo mundo e o Flamengo vai jogar como fez naquele dia contra o Vasco, isso é uma utopia. Sim. Porque o time precisou ser rearranjado para continuar competindo sem esses jogadores. Então agora sai uma turma, entra outra e puf, é automático o rendimento. Então. Hoje ele tentou o time... Eu concordo com ele em relação à qualidade do futebol no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito bem. Teve contribuição dos seus jogadores decisivos e tal. Mas o campeonato é muito difícil. Eu acho que ele... Se você pensar no vestiário, na sala do treinador, tem lá a lista de jogos. E você tem que observar a tua sequência para saber o que você vai fazer, qual é o jogo que você pode trocar um outro jogador, qual é o jogo que não tem jeito, você não tem para onde correr. O jogo do dia 15 de agosto, que é o do Bolívar, tem do dia 15 e dia 22. Ele tem um jogo na altitude. Ele perdeu na altitude para o Bolívar, na fase de grupos, 2-1, ganhou 4-0. A vantagem aí é que ele conhece essa história. Já conhece. O jogo do dia 15 é um jogo que o time tem que voar. Para ver se consegue algo parecido ao que fez aqui na fase de grupos. Só que foi o jogo da volta, não foi o jogo da ida. Está invertido agora. Perfeito. Se ele consegue um bom placar, ele vai, não é que vai mais suave para a Bolívia, mas ele vai menos preocupado, podendo controlar o que ele já construiu. Se ele for para a Bolívia precisando vencer a altitude do adversário, as coisas aí lascou. Pelo seguinte, porque até chegar lá, o Flamengo tem agora o Atlético Goianiense. É um adversário que ele tem que vencer. Em casa, né? Em casa. Já é o retorno. Só que aí é Copa do Brasil, Palmeiras, depois é São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras a Copa do Brasil, depois Palmeiras pelo Brasileiro, vem Bolívar, vem o Botafogo e vem o Bolívar outra vez. De novo. Cara, esta é uma sequência que não dá para chegar no jogo e falar é esse, porque são todos. Todos. Porque aqui são dois mata-matas. Temporada de Flamengo, Palmeiras e Botafogo é um negócio incrível. Sim. E não dá para escolher qual é o pior. Esse recorte, a gente mostrou isso no Sport Center, esse recorte de período e o período dos 3 melhores elencos do país, acho que a gente fecha. É uma coisa assim surreal. E esse jogo contra o Bolívar, dos 4-0, foi um dos jogos que eu sempre falei muito isso. Que na mesma semana o Flamengo ganhou de 2-0 do Corinthians e ganhou de 4-0 do Bolívar. O jogo dos 2-0 contra o Corinthians foi mais
consistente e mais controlado. Esse jogo do Bolívar foi 4-0, mas teve uns espaços que o Flamengo deu que se ele der de novo, vai lascar. E foi uma semana que até se questionava que alguma coisa mais drástica poderia acontecer. Sim. Né? O jogo de hoje... Um pelo Campeonato Brasileiro e um jogo pela Libertadores, que era possível eliminação. O jogo de hoje, eu tô com o André, acho que o primeiro tempo teve conteúdo, acho que o time demonstrou, teve dificuldade para... O time do Vitória é um time mais organizado hoje, um time que se protege melhor, que compete mais. E claro que a gente olha para esse elenco, a gente olha para a capacidade individual desses jogadores, individual, coletivo é outra coisa. A gente sabe do quanto esse time pode produzir mais. Sim. Mas é o tipo de jogo que é chato. E eu falei isso no Sport Center hoje. O Flamengo tem total condição de buscar, mas vai ser aquele jogo encardido, chato, que você vai... E eu acho que dá para tirar coisas positivas. É um campo difícil de jogar, é um lugar difícil, porque a torcida vem, faz pressão. A questão do gramado também, eu sinto que é mais pesado, o jogo não fica tão rápido como normalmente o jogador mais técnico gosta. E a capacidade ali também de se recuperar, né? O Flamengo toma 1-1, na hora que toma 1-1 já vai dar ruim. E a gente viu na própria temporada o Flamengo tomando baques assim e não conseguindo voltar de novo. O próprio jogo contra o Milionários. Eles abrem. Então, pode falar em tem algumas boas no demonstrações. Ele jogou a primeira fase 3 partidas fora de casa. Toma ele agora de novo. Uma 2.600, a outra 3.600 metros. Então você está falando de duas altitudes. Que já na Bolívia nem se fala. Agora tem outra. Então no quarto jogo são 3 altitudes. Com a possibilidade de pegar o Strongest. Se ele passar pelo Peñarol, ele iria depois para mais um jogo. O quarto em 5. Se somar tudo, chega na Lua. Cara, o Flamengo. É assim, é chato. É chato. Ô, Pedro, rapidinho, no pique, pra gente poder falar também da classificação do Bragantino. Vai enfrentar o Corinthians na Sul-Americana. No pique, Gabigol. Gabigol vai dar mais tempinho pra ele? Vai começar... Te convencer um pouquinho hoje, Pedro? Vai precisar se acostumar, né? Ele falou, o Landim falou. Isso. Não há certeza sobre permanência. O Landim fala que o contrato tá na mesa. O Flamengo vai ter que lidar com essa situação do Gabigol a cada atuação dele. Hoje, ele acha um passe para o Carlinhos fazer o gol. Recentemente, ele achou um gol. Recentemente, ele entrou bem. Ele tem 3 jogos aí que você fala do desempenho dele em campo. Há quanto tempo a gente não fala do desempenho do Gabriel em campo 3 jogos seguidos? Fato. E a cada momento que a gente fala mais, é diretamente proporcional. Quanto mais a gente fala do bom desempenho do Gabriel em campo, mais vai crescer a pressão por uma situação que o Flamengo deixou chegar nesse momento. O Flamengo escolheu junto com o Gabriel não resolver até aqui. Porque quando você parte para a guerra de narrativa em entrevista, o Gabriel na saída de campo, o Landim, a jornalista, o podcast, você começa, a temperatura vai subindo, só que ele tem o campo, ele tem o torcedor, ele tem a pressão. E hoje você já começa a ler, esse é o Gabriel, esse é o cara que vai resolver, esse é o cara que você não pode desgastar, descartar. É bom para o Flamengo, para o Tite, é uma solução a mais em campo e é uma cobrança maior fora de quem escolheu não resolver. O Flamengo empurrou, o Flamengo escolheu essa novela também até aqui. Sim. Administrando. Seguinte, classificação do... Tite falando da importância desse... Que comanda o Flamengo, né? Pai e filho, Tite e Matheus Bach falando sobre essa vitória por 2-1. O Flamengo abriu o placar com a Arrascaeta, os lances estão passando aí na tela. O Everaldo empatou o jogo e depois o Carlinhos, vocês vão ver o erro no ataque do Vitória, um contra-ataque que nasce de um passe completamente despropositado, uma inversão ruim. Espertamente o Flamengo sai no contra-ataque. O Gabigol, que havia entrado no lugar do Pedro, acha ali o Carlinhos que faz o 2-1 e coloca o Flamengo ainda em condições de ganhar o título simbólico deste primeiro turno. O Palmeiras pode chegar a 39, o Botafogo tem 40, o Flamengo com 37, um jogo a menos, pode ir a 40 e no desempate ficar com esse título simbólico. Que é candidato ao título, a gente sabe, né, Léo? Hoje foi um jogo em que, de novo, o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, né? Essa é a boa notícia para o torcedor carioca. Mas, realmente, o Flamengo não jogou no seu melhor nível. Se a gente for olhar para os principais concorrentes do Flamengo, o Palmeiras venceu 1-0 no Barradão, jogo difícil, o Palmeiras também não jogou bem. O Botafogo também venceu 1-0, vitória. O gramado do Barradão é mais alto e a impressão que o Flamengo passou desde que o árbitro apitou o início do jogo é que o Flamengo queria que o jogo acabasse. O Flamengo se arrastou durante os 90 minutos, conseguiu chegar ao seu gol com a Arrascaeta nos primeiros
20, até meia hora ali do primeiro tempo, o Flamengo com muita posse, não sendo tão agressivo assim, conseguiu virar o primeiro tempo na frente, depois sofre um gol quando toma um contra-ataque de uma bola parada a favor do Flamengo. O Flamengo tinha a bola parada, quase marca o gol, acho que uma cabeçada inclusive do próprio Gabigol. Um contra-ataque é acionado e o Vitória chega ao empate. O Tite colocou o Carlinhos também para jogar hoje e ele formou uma dupla com o Gabigol. O Gabigol até como um segundo atacante, quase um meia de chegada. O Gabigol consegue, como você colocou, o passe. O Carlinhos fica em condições boas para finalizar e acabar dando a vitória ao Flamengo. O Tite toca no ponto do calendário e é preciso dar razão a ele. O calendário é muito mal feito e ele passa por parte da solução, pelo menos para mim. Ele faz um raciocínio interessante da questão do estadual ser disputado com 5 dias de intervalo, pelo menos. É possível colocar, para mim, mudar o calendário do futebol brasileiro, começando com a Supercopa do Brasil e depois já iniciando o Campeonato Brasileiro para ser disputado em 9, 10 meses. E ao final do ano fazer o estadual. Ou ao final do ano ou ao meio do ano, mas no meio de semana, porque aí você também diminui essas viagens. Então, o Flamengo vai jogar fora de casa com o Vitória no final de semana, mas ele vai ter um confronto local no meio de semana. Facilita um pouco. O estadual não precisa acontecer antes do Campeonato Brasileiro. Você não acha que, é saudável. A despeito de entender a ideia logística, não esvazia o interesse? Você tem os clássicos que sempre chamam a atenção, mas você vai ter um Flamengo e Palmeiras no domingo, um Flamengo e Nova Iguaçu na quarta e um Flamengo e São Paulo no fim de semana. Tem uma diferença, né? Acredito que sim, mas não vejo outra solução possível que faça com que o principal produto do brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, seja tão valorizado e disputado no mais alto nível. Agora, com as Copas se aproximando, eu não duvido que no final de semana, o Tite não usa o termo poupar, mas que ele use um time alternativo contra o Atlético Goianiense e o Palmeiras faça o mesmo contra o Vitória. Os dois são mandantes, o Flamengo manda o seu jogo contra o Atlético Goianiense e o Palmeiras manda o seu jogo contra o Vitória. Os dois provavelmente vão colocar não 100% do seu melhor material humano, porque tem um jogo de Copa muito importante para disputar no meio de semana. Bom, e aí o Campeonato Brasileiro fica em segundo plano. Essa discussão a gente vai resgatar, porque também quando o Tite fala não vou poupar, aí entra o elenco estrelado, que tem muito mais soluções que a imensa maioria dos clubes da Série A. Mas ainda sobre os estaduais, isso está muito na mão das federações. A CBF sinalizou, a partir de um pedido dos clubes, com o interesse de reduzir de 17 datas hoje para 12, o que seria uma boa redução, um mês praticamente, sem atividade dos estaduais. Esse assunto é bem complexo, tomaria o programa inteiro aqui. Eu, por exemplo, não acho que a saída é o fim dos estaduais. Talvez deslocar para o fim do ano como um arremate da temporada, mas principalmente para o pequeno, é péssimo que o estadual acabe como tem acabado em maio. Para o grande é ótimo que mal comece, né? Só que você precisa achar esse equilíbrio. De toda forma, se as federações não quiserem e não devem querer, o pedido do Tite dificilmente vai ser atendido. E uma saída que há muito tempo já o Atlético Paranaense mostrou era de usar um time sub-23. O Grêmio tentou, houve um outro tipo, chegou a ser campeão, né? Mas botou o time titular, enfim. É complexo, o Flamengo tem essa possibilidade. É que nesse modelo atual, mesmo com o que o Atlético Paranaense seguiu durante bom tempo, de usar um time alternativo, lá na frente você vai acabar pagando o pato. Então você vai ter quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. A minha ideia é transformar o estadual quase numa Copa, uma espécie de Copa da Liga Inglesa, se a gente for olhar o calendário inglês. Muito bem. E a gente vai... De mais uma atuação sofrível do Flamengo. Sofrível. Mas com uma vitória improvável, já no momento em que parecia que os 3 pontos tinham escapado, o Carlinhos e o Gabriel, olha, vejam só, o Gabriel dá um ótimo passe para o Carlinhos e o Carlinhos faz um golaço nos acréscimos, garantindo os 3 pontos que fazem o Flamengo se aproximar mais do Botafogo, líder do campeonato. O Botafogo tem 3 pontos agora a mais do que o Flamengo e o Flamengo tem um jogo atrasado. Então, teoricamente, dependendo do resultado desse jogo, o Flamengo ainda pode ser o campeão do turno. Mas com que futebol, minha gente? Que coisa horrorosa que o Flamengo vem jogando, meus amigos. Não tem um jogo que dê gosto de ver.
O Flamengo ganhou os 2 últimos jogos na Bacia das Almas. Como arrancou vários pontos também na Travessia do Deserto, na Bacia das Almas. Arrancou empate contra o Atlético Paranaense nos acréscimos, arrancou a vitória contra o Bahia nos minutos finais, arrancou a vitória contra o Cruzeiro também nos minutos finais. Mas durante a travessia, você dizia assim, bom, tudo bem, o time está muito desfalcado, o time está sem 5 jogadores. Mas encerrada a travessia e contra esses adversários, que o Flamengo está tropeçando, está jogando mal, como foi o caso do Cuiabá, o Fortaleza ainda é um pouquinho melhor, mas mesmo assim perder para o Fortaleza no Maracanã, e o Criciúma, como que a gente ganhou do Criciúma, rapaz? Com aquele pênalti de boliche, um lance que eu nunca vi em quase 50 anos de carreira. Foi marcado, foi bem marcado, mas pelo amor de Deus. E hoje? Gente, o Flamengo foi dar o primeiro chute a gol hoje no gol do Arrascaeta. O Flamengo passou um tempo inteiro dominando o jogo, com aquele arame liso insuportável, que ninguém conclui. Não é possível. O Flamengo não tem treinado ultimamente conclusões, finalizações. Por que não finaliza durante o jogo? Porque fica naquele nheco-nheco do Tite. O nheco-nheco típico do jogo posicional. Toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, mas tudo para trás. E os jogadores da frente, a sua maioria, parados lá na frente. Pedro parado entre os backs, Cebolinha parado na ponta esquerda, Gerson muitas vezes parado na ponta direita. Ainda bem que o Gerson é meio rebelde mesmo, e ele vem para o meio-campo. E aí, justamente numa grande jogada do Gerson no meio-campo, a única do Flamengo no jogo, ele toca para o Arrascaeta, que faz um golaço. Vamos combinar, foi um golaço. Driblou um zagueiro, enfiou uma bomba que bateu no zagueiro e entrou, mas se não entrasse, batesse no zagueiro, ia estufar a rede lá no fundo. Né? Genial. Agora, o único lance. Gente, não pode um time que tem os jogadores que o Flamengo tem, não pode jogar tão mal seguidamente. Não pode ter padrão de jogo. O Flamengo não tem um padrão de jogo. O Flamengo é taticamente uma porcaria. Um time que lembra do Paulo Souza, que lembra do Sampaoli, que lembra do Domenech Torrent e do Vitor Pereira. Porra, não é possível, cara. O Flamengo, outro dia, o Landim deixou escapar, naquele Charla Podcast, o valor das folhas do Flamengo. Ele disse que o Neymar ganha mais do que 2 folhas do Flamengo, que são 35 milhões de reais por mês. Pagando tudo, pagando FGTS, pagando tudo, como tem que pagar mesmo, como é o correto. Mas o fato é que o Flamengo gasta para montar o seu time 35 milhões de reais para jogar esse futebolzinho mequetrefe, sem vergonha, sem nada que possa brilhar, a não ser um ou outro lampejo individual dos seus jogadores. Não é possível, cara. Tem algo muito errado no trabalho do Tite. Tem algo muito errado. Vai ter sempre aquela turma que vai dizer, mas olha lá, está a 3 pontos do líder com um jogo a menos, pode até ainda ganhar o tudo. Mas, cara, você vê o Botafogo jogar? Botafogo e São Paulo fizeram um jogaço hoje. Você vê o Palmeiras jogar com o Botafogo, outro jogaço. O Palmeiras está penando contra o Fluminense agora, mas o Fluminense hoje está jogando bem. Você vê os outros times mais fortes jogarem, os que estão brigando com o Flamengo, Nato, e você tem a sensação que os outros estão jogando uma rotação muito maior que a do Flamengo. O Flamengo foi aquela nhaca, cara, de bola do goleiro. Aliás, o Rossi hoje errou praticamente todos os lançamentos que ele tentou. Mas aí toca para o Léo Pereira, que toca para o Fabrício Bruno, que toca para o Varela, que toca para o Vinha, depois para o Ayrton Lucas. E o que é o Alan, gente? O que é o Alan? O Alan é o Márcio Araújo do segundo milênio. O Alan é um Márcio Araújo, um carro vagabundo, que recebeu aquela tela touchscreen, AirPlay, que tem câmera de ré e que tem mais um acessório boboca qualquer, pode ser teto solar, uma dessas coisas que ninguém usa. Esse é o Alan.
48 milhões de reais pagou o Flamengo pelo Alan. A pedido do Jorge Sampaoli, que foi uma bosta no comando do Flamengo. Mas que o Rodolfo Landim tem a cara de pau de ir na entrevista do Charla dizer que estava tudo muito bem até o soco. Porra, Landim, vai mentir no cacete, cara. Como você mente? Aliás, foi o que ele mais fez nessa entrevista, foi mentir. Gente, não pode um elenco como o do Flamengo, com um treinador que supostamente é ainda o melhor treinador brasileiro em atividade, jogar tão pouco. Não pode, cara. Realmente não pode. É uma coisa desanimadora. E, principalmente, quando enfrenta adversários de menor escalão. Adversários que estão na segunda página da tabela. Adversários que estão brigando contra o rebaixamento. Aí mesmo que o Flamengo se embanana. Porque quando ele joga contra os grandões atacam ele. E aí surge o espaço para que a individualidade do Flamengo apareça. Abre espaço para uma arrancada do Cebolinha ou do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique está jogando. Abre espaço para um lançamento longo para o Pedro. Agora, quando joga contra times retrancados, o Flamengo é um nada. Como era um nada também a seleção brasileira do Tite nas duas Copas. Eu vejo as atuações do Flamengo e me lembro das atuações do Tite na Copa contra a Suíça, contra a Costa Rica, que era aquela mesma nhaca da seleção. O futebol é o mesmo nhaquento da seleção. Não é possível que o Tite esteja satisfeito. Não é possível. E aí ele resolve fazer substituições. Teve um rabo desse tamanho hoje, porque o Gabriel e o Carlinhos que ele colocou decidiram o jogo. Mas botam novamente o Matheus Gonçalves na esquerda. Cara, não é possível. É aquela velha história. Errar é humano. Insistir no erro é burrice. O Tite, às vezes, me parece burro. Porque ele toma as decisões, as coisas não funcionam e ele toma de novo. Isso sem falar no mistério da não escalação do Léo Ortiz em lugar nenhum. Já falei aqui uma vez e vou repetir. Me deram um bizu de que essa história toda do Léo Ortiz é porque eles não querem que o Léo Ortiz cumpra as metas estipuladas para bônus no contrato de venda. Então, estão tentando evitar que o Léo Ortiz atinja um número X de partidas para que o Flamengo não pague mais ao Red Bull Bragantino. Agora, tem cabimento isso, gente? Tem cabimento isso? O Flamengo está disputando um torneio de bocha entre amigos, tomando cerveja, ou está jogando um campeonato, uma temporada que vale milhões? O Léo Ortiz pode jogar na posição de volante, pode jogar na posição de zagueiro. E qualquer uma das duas, ele melhora a saída de bola. O Alan não faz... O Alan, eu estou falando, é o Márcio Araújo. O Alan toca a bola para o lado. Reparem uma coisa que eu reparei hoje. Reparem como o Alan, muitas vezes, na saída de bola, ele se esconde atrás da marcação. Ele se coloca numa posição que ninguém vai passar a bola para ele. Porque ele se coloca entre um marcador e outro. Sabe aquele jogador que prefere não ter a bola? É o que o Alan está fazendo no Flamengo hoje em dia. É isso aí, nação. O Flamengo venceu mais uma vez aí, né? Um jogo ruim, um jogo sonolento, um jogo lento. Para quem tem as pretensões de ser campeão brasileiro, tem que mudar muitas coisas ali. Deixar bem claro aí que a entrada do Gabriel novamente mudou o tipo de jogo. O Gabriel está com vontade, está querendo, está correndo, está buscando novamente o seu espaço, né? E foi decisivo pela segunda vez consecutiva. Uma na cobrança de pênalti, tudo bem que ele perdeu um pênalti, um gol ali debaixo da trave praticamente, mas deu uma assistência linda para Carlinhos, que usou o corpo ali e conseguiu virar o placar, né? Temos a sorte aí de ontem o Palmeiras ter perdido para o Fluminense, né? Marcou um golzinho ali no apagar das luzes, e o Flamengo aí está na segunda colocação
O Botafogo é o primeiro com 40 pontos, né? 19 jogos. O Flamengo é o segundo com 37 pontos, um jogo a menos, o jogo contra o Internacional. E o terceiro é o Palmeiras com 36 pontos em 19 jogos. Então o Flamengo ainda pode ser campeão desse primeiro turno, né? Um campeão simbólico, mas que já dá uma grande projeção para o segundo turno, né? Daqui a pouco eu volto com os meus vídeos sobre o jogo de ontem do Flamengo.